Suprema Corte, o nosso ministro Barroso. E a novidade, para quem achava que o Banco Central não participava de reunião, o Roberto Campos, do Banco Central, que está cumprindo aqui uma tarefa, tanto quanto a nossa, de participar dos compromissos do G20. Esta reunião aqui é uma reunião de instalação da Comissão Nacional para a coordenação da presidência brasileira do G20. Eu queria lembrar os companheiros que possivelmente seja o mais importante evento internacional que o Brasil vai assumir a responsabilidade de coordenar. São as 20 maiores economias do mundo, são, junto com os convidados que sempre vêm, mais um grupo de países, a gente vai ter aqui no Brasil uma reunião histórica para o nosso país e uma reunião que eu espero que ela possa tratar dos assuntos que são os assuntos que nós precisamos parar de fugir e tentar resolver os problemas. Um deles é a questão da desigualdade, a questão da fome e a questão da pobreza. Não é mais humanamente explicável um mundo tão rico, com tanto dinheiro atravessando os Atlânticos, a gente ter tanta gente ainda passando fome. Um outro assunto que a gente vai discutir com muita força é a questão climática, a questão da transição energética. Essa transição energética se apresenta para o Brasil como a oportunidade que nós não tivemos no século XX, de termos no século XXI a possibilidade de mostrarmos ao mundo que quem quiser utilizar a energia verde para produzir aquilo que é necessário à humanidade, o Brasil é o porto seguro para que as pessoas possam vir aqui, fazer os seus investimentos e fazer com que esse país se transforme num país definitivamente desenvolvido. E um terceiro tema que nós vamos discutir é a questão da governança mundial. Quer dizer, não é possível que as instituições de Bretton Woods, do Banco Mundial, o FMI e tantas outras instituições financeiras continuem funcionando como se nada tivesse acontecendo no mundo, como se tivesse tudo resolvido. Muitas vezes instituições que emprestam dinheiro não com o objetivo de salvar o país que está tomando dinheiro emprestado, mas para pagar dívida, sabe, e não para produzir um ativo produtivo, numa demonstração de que não há contribuição para salvar a vida dos países. Nós estamos vendo o que aconteceu na Argentina, nós estamos vendo o continente africano com 800 bilhões de dólares de dívida, e que se não houver uma rediscussão de como fazer financiamento para os países pobres, a gente não vai ter solução. Os ricos vão continuar ricos, os pobres vão continuar pobres, e quem está com fome vai continuar com fome. Então, nós queremos aproveitar o Brasil e fazer essa grande discussão. Além do que, nós vamos ter uma novidade, que depois o Márcio vai explicar, é que nós vamos fazer aqui um grande evento de participação popular. Nós vamos tentar envolver a sociedade brasileira, sem nenhum veto a qualquer segmento da sociedade, para participar e construir propostas para que a gente possa, ao terminar o G20, a gente ter algo concreto para que a gente possa dizer ao povo brasileiro e ao mundo de que a gente vai começar a mudar. O Lira estava me dizendo uma coisa aqui que ele pretende fazer, que é tentar fazer um encontro de mulheres, porque as mulheres vão ser muito empoderadas nesse G20. É importante as companheiras mulheres que estão aqui, sabe, ter em conta, ele está pretendendo fazer um encontro de mulheres parlamentares, o que eu acho uma coisa, porque vai ter também encontro de parlamentares. Nós não vamos deixar nenhum segmento da sociedade fora do debate do G20. E a gente vai criar aqui uma coisa importante, e hoje é importante anunciar para vocês que a gente nós estamos criando duas forças-tarefa. Uma contra a fome e a desigualdade e outra contra a mudança do clima. E também vamos lançar uma iniciativa para a bioeconomia. Haddad, se prepare,
com a sua turma para apresentar um bom projeto. E ainda vamos instalar um grupo de trabalho sobre empoderamento das mulheres, implementando as decisões adotadas por todos nós na cúpula de líderes de Nova Delhi. Tá? Eu queria, ao passar a palavra para o Mauro Vieira, dizer para vocês o seguinte: é o evento mais importante que nós estamos metidos. Eu acho que mais importante do ponto de vista político do que uma Copa do Mundo. E acho que os ministros têm que ter consciência do seguinte: todo mundo vai ter muita tarefa, mas é importante vocês não esquecerem que vocês foram eleitos, indicados ministros para governar o Brasil. Que, portanto, a prioridade é a função para a qual vocês foram escolhidos para ser ministro. Significa que vocês vão ter que trabalhar mais do que já estão trabalhando. Significa que vocês vão ter que se virar em dois ou em duas para que a gente possa atender às necessidades da organização do G20 e para que a gente não possa deixar a peteca cair. Porque se esse primeiro ano foi o primeiro ano de reconstrução das coisas que nós tivemos que recolocar nesse Brasil, Haddad, o ano que vem é o ano da gente colocar o pé na estrada, visitar esse país, conversar com prefeitos, conversar com governadores, conversar com deputados, conversar com senadores e, sobretudo, conversar com o povo que tem expectativa que a gente atenda os interesses que eles estabeleceram durante o processo eleitoral. Então, esteja atento. É uma tarefa árdua, é a primeira vez, nós não temos experiência, nós vamos adquirir experiência com quem já fez o G20, por isso a coordenação vai ficar muito sobre o Itamaraty e sobre a Fazenda, e vai ter grupo de trabalhos específicos, e eu espero que vocês, deem de vocês, como diz uma jogadora de futebol feminino, um jogador, que vocês deem o seu melhor, para que a gente possa colher o mais melhor. Tá? É isso. Eu agora passo a palavra ao companheiro Mauro, nosso ministro das Relações Exteriores, para explicar um pouco o que vai acontecer. Depois vai falar o companheiro Haddad, depois vai falar o companheiro Márcio, para mostrar a participação popular, e depois, então, está encerrado esse evento e vamos continuar o nosso dia a dia. Mauro, com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Barroso, senhoras ministras, senhores ministros, senhoras e senhores. Nesta reunião, estamos concluindo a fase preparatória da presidência brasileira do G20. Ontem, Vossa Excelência, senhor presidente, participou do último ato da presidência indiana do grupo, a cúpula virtual convocada pelo primeiro-ministro Narendra Modi para avaliar o segmento da declaração de cúpula de Nova Delhi, realizada no último mês de setembro. Na próxima semana, assumiremos oficialmente a presidência do G20. A presidência brasileira do G20 será ocasião ímpar para projetar imagem renovada do Brasil e apresentar visão de liderança em termos de cooperação internacional e no debate das grandes questões econômicas e sociais. Será, portanto, uma das principais prioridades da política externa brasileira ao longo dos próximos 12 meses. Conforme definido por Vossa Excelência no decreto de governança da presidência brasileira do G20, compete ao Ministério das Relações Exteriores coordenar a trilha de Sherpas do grupo. A trilha de Sherpa é a instância que se encarrega de organizar e facilitar as atividades de 15 grupos de trabalho, envolvendo os mais variados temas de relevância internacional, tais como meio ambiente, agricultura, tecnologia e inovação, energia, educação, saúde, empoderamento das mulheres, comércio e investimento, entre outros. A palavra Sherpa, inclusive, deriva da designação de etnia originária da região da Cordilheira dos Himalaias, notória pela capacidade de guiar e conduzir nas desafiadoras trilhas locais aqueles que almejam alcançar o cume das mais altas montanhas. Além dessa tarefa substantiva,
Cabe ainda ao Itamaraty desempenhar as funções de coordenador nacional do planejamento e execução das medidas de organização e de logística das atividades da presidência do G20, tarefa que representa desafio sem precedentes pela sua complexidade e amplitude. No desempenho dessas funções, o Itamaraty tem conduzido, desde março deste ano, amplo processo de consultas interministeriais visando a preparação da presidência de turno brasileira do G20 e a coordenação do Sherpa brasileiro no G20, o embaixador Maurício Lírio. Gostaria, na presença do senhor presidente da República, de agradecer publicamente aos ministros e ministras, funcionários e funcionárias de todas as instituições que têm participado ativamente do processo de preparação e apoiado de forma decisiva a coordenação geral exercida pelo Itamaraty em parceria com o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Como fruto do processo de preparação, circularemos, a partir da semana que vem, uma nota conceitual da presidência brasileira do G20 e mais de uma dezena de notas temáticas produzidas para cada instância da trilha de Sherpas e da trilha de finanças do grupo. Esta, a trilha de finanças, coordenada pelo Ministério da Fazenda e sobre a qual falará com mais detalhes o ministro Fernando Haddad. Estes documentos refletem as prioridades definidas por Vossa Excelência e anunciadas na cúpula de Nova Delhi em setembro do ano passado e o desejo de termos um G20 visando a resultados concretos. À luz dessas prioridades gerais, gostaria de referir-me a duas instâncias novas na estrutura do G20 que criaremos tão logo assumirmos a presidência do grupo e que peço contem com o apoio de todos os ministros integrantes desta Comissão Nacional. Trata-se das forças-tarefas, primeiro, para o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza e, segundo, para a mobilização global contra a mudança do clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até o fim desta década. Precisamos também agir para combater a mudança do clima, tendo sempre em mente os interesses dos países em desenvolvimento. Em ambos os casos, entendemos que o G20 está bem posicionado para dar uma contribuição efetiva. Senhor Presidente da República, por fim, gostaria de apresentar brevemente um panorama do calendário geral de reuniões da presidência de turno brasileira do G20. Além de Sherpas, que terão início no próximo 11 de dezembro em Brasília e nas quais serão negociadas declarações e outros atos a serem adotados pelos líderes do G20 na cúpula do Rio de Janeiro, em novembro de 2024, o calendário geral da presidência brasileira do G20 prevê 3 fases. Uma primeira fase de reuniões por videoconferência nos meses de janeiro e fevereiro, abrangendo todos os 15 grupos de trabalho da trilha de Sherpas. Uma segunda fase de reuniões técnicas presenciais entre os meses de março e junho, distribuídas por diversas cidades e regiões brasileiras. E uma terceira e última fase de reuniões ministeriais presenciais, igualmente distribuídas pelo país, nos meses de agosto a outubro. Toda essa sequência de reunião visa preparar o evento máximo da presidência brasileira do G20, que será a cúpula do Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19 de novembro de 2024. Se o ano de 23 marcou o retorno do Brasil ao mundo, o ano de 24 será o ano em que o mundo voltará ao Brasil. Mais uma vez, muito obrigado, senhor presidente, por essa oportunidade, essa ocasião de apresentar, do ponto de vista do Ministério das Relações Exteriores, a presidência brasileira no G20. Muito obrigado. Haddad. Bom dia, presidente. Parabéns pela iniciativa. Daqui uma semana...
Bom, e nós acompanhamos ao vivo do Palácio do Planalto a instalação da Comissão Nacional do G20, que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. A Índia está com a presidência rotativa do bloco até 30 de novembro. A partir daí, o Brasil assume a liderança do grupo. O Rio de Janeiro vai sediar a cúpula do G20 no Brasil em novembro de 2024. Segundo o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, os próximos 12 meses na presidência do G20 serão uma oportunidade